Olá pessoal, sejam todos super bem-vindos, super bem-vindas a mais um episódio do nosso PortoCast. O PortoCast é uma iniciativa do Porto Hub, o hub de inovação aberta do setor portuário. Dentro do Porto Hub, nosso foco principal é tanto resolver os desafios do presente, quanto também observar tendências, oportunidades e capturar isso para que a gente tenha uma operação cada vez mais sustentável, competitiva e sempre olhando vários aspectos do negócio, né? Trabalhando tecnologia, para além da tecnologia, pessoas, para além de tecnologia e pessoas, os processos. E a gente já teve aí uma série de episódios, né? Falando especialmente de tecnologia, falando sobre tendências, e agora a gente vai iniciar um papo falando um pouquinho mais sobre pessoas e o futuro do trabalho no setor portuário. A gente conta aqui hoje com a presença da Vera Martins, que é consultora e professora, tem vasta experiência, né, dentro dessa parte do futuro do trabalho, de gestão de pessoas. Vera, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom, Vera. Falando um pouquinho assim da nossa jornada, né, dentro do setor portuário, das evoluções que a gente vem vivenciando, tudo isso gera um impacto na vida das pessoas, nas profissões, né? E olhando um pouquinho, né, sobre todas essas mudanças que vêm acontecendo ao longo dos últimos anos, né, como que você vem enxergando as profissões dentro do contexto do setor portuário? Acho essa pergunta assim incrível, né? Quando tu me faz essa pergunta, assim, a primeira pergunta que eu me faço é o que a gente está falando quando a gente está falando do setor portuário? Porque ele é um setor diverso, ele é um setor amplo e ele é um setor que é representado por muitas estruturas, né? Então, e que ele repercute em diversas cadeias produtivas. Então, pensar pessoas dentro desse aspecto exige que a gente faça um esforço de pensamento amplificado e, ao mesmo tempo, colocado para cada uma dessas entidades ou companhias ou representações que estão dentro desse contexto, né? Eu acho que o setor portuário ele não vai ficar distante do que vem acontecendo na sociedade com a entrada, com embarques de tecnologias, né? Então eu percebo que as tecnologias elas vão rebater, mas não necessariamente ao mesmo tempo, dado toda essa diversidade que esse setor exige. A gente não pode ver e entender o porto apenas como aquele ponto físico, né? A gente tem, igual você mesmo pontuou, toda uma cadeia pré e também pós, né? E entidades, veja, primeiro, você tem operações offshore e onshore. Dentro das operações onshore, você consegue, para os desenhos organizacionais brasileiros, existem os portos privados com governanças próprias e existem os portos organizados que têm diferentes representações. Então, você tem arredatários, você tem operadores, você tem uma estrutura que pensa pessoas, chamada OGMO, e que ela é que define capacitações e etc. Entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa compreender e se perguntar, o setor portuário brasileiro tem uma visão única para as pessoas, tem uma visão única para o futuro do trabalho, e qual que é esta visão? E aí a gente pode, então, olhar para isso e compreender a partir do embarque de tecnologias, né, emergentes, o que vai chegar, como é que essas profissões se desdobram. Como é que eu desenho essas novas, ou eu faço a entrada desses novos profissionais nessas operações. Perfeito, Vera. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, você está trazendo assim, uma unificação da visão em relação ao futuro do trabalho para que existam uma série de ações, de atividades que permitam a gente habilitar essas pessoas literalmente para esse futuro aí que nos espera, né? Hoje existem alguns grupos de discussões focados no futuro do trabalho, ou isso ocorre de forma mais
individual dentro de cada empresa, de cada Não, instituição? existe, né? Assim, eu me aproximei muito dessa temática, o futuro do trabalho, a partir de 2014, né? Quando eu comecei, eu tive uma discussão muito profunda no Brasil sobre as repercussões disso na gestão de pessoas, que é a minha área. Então, eu visitei ecossistemas de inovação no Brasil, em outros países no mundo, e para entender, porque a minha grande questão era... Porque eu não estava interessada em tecnologia. A tecnologia não é o meu lugar de interesse. O meu interesse é como isso vai rebater nos meus processos de gestão de pessoas, como isso rebate nas pessoas, seja na atração, quanto na retenção e no desenvolvimento dessas pessoas, né? Então, o que eu estou trazendo talvez, quando a gente está falando sobre isso, cada organização ela precisa fazer uma leitura do apetite dela para o embarque da tecnologia e como isso vai redesenhar essas funções internamente. Porque ela é um fato, né? Você pode, por exemplo, eu já trabalhei em portos em que já foi trabalhado muito fortemente a entrada de sistemas de dados, o que leva para analistas de dados, antigos analistas operacionais, por exemplo, que faziam coletas de dados em campo, hoje eles lidam com sistemas, né, de centros de monitoramento que têm dados à mão, né? Assim, talvez a pergunta seja: que novos skills essas pessoas precisam ter diferentes, né? Então, claramente, uma capacidade analítica muito mais elevada vai exigir, né, que ele consiga processar dados rapidamente, fazer novas perguntas para esse algoritmo. Então, eu estou dividindo essa nossa conversa aqui em 2 pontos. Existe uma realidade que bate a porta, ela exige uma transformação e exige um setor que precisa se organizar nesse tempo, né? Cada representante, né? Cada empresa, cada uma dessas organizações, para acompanhar esta evolução. Esse ponto ele é bem interessante, Vera. A gente vem acompanhando muitas conversas, né, de grandes corporações da importância de um RH estratégico focado nesse novo mundo que a gente vem vivenciando, né? Uhum. Não só características tecnológicas, mas outros padrões que também vêm moldando as gerações e os conflitos também entre as gerações, né? E quando a gente fala assim de transformação e adaptabilidade, a gente fala muito também de um tripé, né? A gente precisa de ter sempre pessoas, a gente precisa dos processos também, e depois a tecnologia ela vem como um grande facilitador, um grande orquestrador, né? Mas não adianta a gente só ter um elo ou outro, né? Não adianta a gente só ter tecnologia se a gente não tem as pessoas e vice-versa, e também não adianta a gente ter tecnologia e pessoas se a gente não tem os processos bem definidos, né? As formas de trabalho bem definidas, né? E olhando também um pouco para outro aspecto que você apontou, né, de desenvolvimento das competências, a gente tem tantas competências técnicas, né, as famosas hard skills, né, quanto também as soft skills, né? Como que você enxerga o desenvolvimento, né, de ambas as competências dentro do contexto, né? Eu acredito que aplique para outros setores também, mas se você puder fazer um recorte também para o setor portuário. Então, eu acho que a gente tem muitas referências sobre as competências técnicas, né? Análise de dados, um letramento digital, né? Compreensão de linguagem de máquina, lógicas de algoritmos e tudo mais. Mas eu acho que o que vai fazer virar o jogo, Vinícius, são as competências socioemocionais. Então, elas demandam muito da gente como ser humano, né? Então, assim, primeiro, criatividade ela é muito relevante. E por que ela é muito relevante? É importante a gente entender a razão. Porque a gente vai começar a fazer coisas que nenhuma outra geração fez. A gente está num momento de mudanças muito drásticas na forma de fazer. Então, ao longo do tempo, uma geração apoiou outra nesse conhecimento. Eu ia envelhecendo, quem ia chegando e aprendendo comigo esse fazer.
Imagina que esse processo está rompido, porque é uma nova forma de fazer. Então, com quem eu aprendo? Então, mesmo quem está nas empresas demanda um upskilling, né? Um aumento dessa capacidade que tem hoje para aprender novas coisas. E em alguns casos de algumas funções, você tem que recapacitar, você tem que fazer um reskilling. Eu estou usando os termos em inglês só porque... né? Então, você tem que entender. E a gente tem que entender a partir de um fazer que não tenho referência. É verdade. Então, o que eu preciso usar para essa referência? Eu preciso ter criatividade. E eu preciso, para além disso, além de ter criatividade, ter uma capacidade grande, analítica, para compreender e conectar dados que, a princípio, não fazem sentido nenhum, para refazer novas perguntas, para fazer novas perguntas. Você está numa construção de um jeito de fazer diferente. Tudo é novidade, né? Tudo é novidade. Isso demanda emocionalmente das pessoas, né? Então, a gente ter essas... então, a gente fala muito dessa questão, né, sobre as soft skills que precisa e tudo mais, mas ninguém explica exatamente por quê. Então, é por isso que precisa criatividade. É por isso que eu preciso desenvolver escuta. Porque eu preciso aprender com um coletivo. E é por isso que eu preciso ter colaboração. Porque hoje, parte do que eu preciso fazer, uma vez que é uma coisa nova, não está só comigo. Está com um monte de pessoas. Essa competência nova, esse saber fazer novo, ele está no coletivo. Então, desenvolver a colaboração é fundamental. Não é só uma coisa que fica bonito em PowerPoints de consultorias internacionais, em grandes congressos de negócios. Ela tem um impacto muito importante em uma força de trabalho. Parte dela já está e não foi ensinada sobre isso, e parte dela está chegando. Porque essa é outra questão demográfica. A gente está vivendo uma revolução demográfica. A gente vai ter... Já estamos vivendo, mas nos próximos 10 anos, com mais presença, pela primeira vez na história do capitalismo brasileiro, desde a Revolução Industrial, 5 gerações trabalhando ao mesmo tempo no ambiente de trabalho. Isso nunca aconteceu. Que desafio, né? É um grande desafio, né? E com uma tecnologia chegando e dizendo, ei, vamos repensar aqui como que a gente vai fazer as coisas. Essa sua explicação, né, de olhar para trás, né? Eu fico imaginando, né, os artesãos, né, muitas profissões que tinha ali um ofício que de fato passava de pais para filhos e por aí vai, né? E quando você traz essa reflexão para a gente, ela é interessante porque agora a gente tem que, de fato, experimentar e descobrir, né? É um processo contínuo de aprendizado, adaptabilidade e não só gerações futuras, mas também quem já está hoje no mercado de trabalho, devidamente empregado, né? Que precisa de continuamente ter essa visão primeiro, né? Que precisa de aprender algo diferente. Exato. Até recentemente a gente é uma empresa de consultoria, a gente estava falando com a turma, né? Lembre antigamente quando a gente tinha que aprender a usar Windows, e depois a gente foi aprender a usar Word, Excel, outras ferramentas, né? Agora a gente está falando de várias aplicações com inteligência artificial, é a mesma coisa, a gente vai ter que aprender a usar isso da mesma forma que a gente aprendia a usar outras coisas que hoje para a gente é domínio comum, né? Porque senão, de fato, a gente vai ficar para trás. Sim. E essa reflexão ela traz também para a gente uma necessidade constante, né, de estudo, aprendizado, de reaprender as coisas, né, e também de quebrar alguns tabus, né? E essa virada de chave nem sempre é trivial. Aí vai depender muito, né, de cada pessoa, mas ainda existe muita resistência para essa mudança, né? Como que você tem observado isso? De fato existe essa resistência? É algo que faz parte também da formação da pessoa? É aspecto cultural da empresa? Quais são esses elementos, Vera? Eu acho que
acho que há empresas e empresas, né? Especificamente, assim, o que que eu noto, né? Nos processos de transformação digital que eu acompanhei e que exige uma mudança cultural, ela depende muito do quão forte é o motivador para a empresa mudar. E eu quero um pouco conectar isso com o que tu trouxeste antes, sobre a necessidade de ter uma estratégia de pessoas fortes. Então, assim, você não muda por mudar, nenhum negócio muda por mudar. Ele precisa ter uma razão para mudar, né? E essa razão pode ser mais segurança operacional, que é, em geral, o que empresas, né, de infraestrutura de mão de obra intensiva faz, né, porque você reduz muito as questões, né, de problemas de acidentes e tudo mais. Buscas de eficiência, né? Então, assim, quais são esses grandes motivadores? Então, se você tiver um motivador grande e importante e que faça sentido para a organização, isso em si ele já é um grande elemento para a redução de resistências. Então, você consegue ter uma visão e essa visão pode permear mentalmente as pessoas, né? Elas podem se engajar com elas. E aí entra, acho que, os desafios, que eu preciso ver como indivíduo a repercussão disso para mim. O que isso significa para mim? Uhum. Porque o fator humano ele faz a diferença entre um projeto que dá certo e um projeto que dá errado. Eu acho que tu que já fez isso diversas vezes sabe disso, né? Então, assim, as resistências podem muitas vezes vir desse lugar de que a gente não se sente, por exemplo, capaz para aprender uma coisa nova, ou não se sente disposto o suficiente para aprender uma coisa nova, ou não se sente reconhecido o suficiente para estar aberto para cooperar. E por quê? Por que a gente não deveria só olhar e falar, ai, que novidade linda, eu vou fazer isso? É que o nosso cérebro não funciona assim. O nosso cérebro ele é uma máquina super poderosa de criar atalhos para a gente. E os atalhos melhor é a gente chegar, apertar um botão e saber que o computador vai abrir, né? Verdade. Então, assim, é ótimo. Qualquer coisa diferente disso, você fala, porque cansa a gente. A gente se auto-sabota, né? Exatamente. Então, eu estou trazendo isso porque quando a gente está falando de pessoas, Vinícius, a gente está falando da máquina, da invenção, da inovação mais complexa, já pensada. Que a gente até hoje tenta entender até e não consegue. Até hoje a gente tenta entender e não consegue, né? Então, assim, o que eu quero dizer no final ela é sempre um jogo dinâmico entre essa lógica, né, do que é o grande motivador da companhia e como eu transformo isso em microações para mobilizar as pessoas para mudarem. É verdade. Você falando que eu fui lembrando de algumas dessas ações, né, que vêm potencializando, eu vou chamar aqui até de o despertar intraempreendedor, né, dentro de algumas pessoas, porque muitas das vezes, de fato, é isso que acontece, né? Isso aí não é para mim. Às vezes tem um distanciamento até mesmo de terminologias, né? Eu venho do mundo aí das startups, de inovação, muita coisa é em inglês, muitas terminologias são em inglês, né? E quando a gente entra talvez no chão de fábrica, numa operação, a gente gera até uma versão inicial, né? Exato. Fala, pô, o que esse Vinícius veio aqui falando um monte de coisa que eu não estou entendendo nada. Então, assim, a gente também tem que promover um diálogo que seja bem convergente para o público que a gente está querendo disseminar, né? E foi um trabalho bem interessante, né, que a gente continua fazendo também, de dar oportunidade para as pessoas de diversos níveis, né, dentro de uma determinada empresa, de não apenas identificar as oportunidades, seja uma oportunidade de melhoria mais pontual, por exemplo, vamos trocar essa lâmpada por uma lâmpada de LED que é mais sustentável, por exemplo, né, ou fazer uma melhoria mais pontual que vai dar um ganho de produtividade, até mesmo criar novos produtos, novos modelos de negócio, e tem sido algo bem interessante, porque a gente observa que a dor está de fato nas pontas, né? Então são as pessoas que estão na rotina, que estão na operação
e que muitas das vezes elas não tiveram tempo ou não pararam para se questionar por que elas fazem sempre aquilo daquele mesmo jeito ou o que poderia ser feito de uma forma diferente, né? Você tem observado, dentro do contexto de mercado, dentro do contexto portuário, esse estímulo cada vez mais à geração de novas ideias, novos projetos, ou um despertar mais empreendedor também para as pessoas? Eu noto que as lideranças, elas fazem muito bem esse discurso. Eu vou provocar. Provocação é boa. Que é o seguinte, veja, quando você fala isso, você fala assim, não, a gente foi e viu que as pessoas estavam ali, fez essa pergunta, e eventualmente ela não pensou. E, na verdade, na minha experiência, nada me diz que ela não tenha pensado. Ela só não foi estimulada para fazer. Então, normalmente, toda a questão está na liderança. Então, veja, se a liderança quer comportamentos nesta direção, ela tem que fazer perguntas para levar as pessoas para este lugar. Ela tem que pensar projetos de estímulos, de reconhecimento, que levem a pessoa a ter o comportamento que ela espera. Tu entendes? Esse ponto então, é interessante. O que acontece assim, veja, quando você faz a pergunta, a pessoa responde. A pergunta que a gente tem que fazer é assim, as lideranças estão fazendo essa pergunta? E qual é o tipo de pergunta que precisa ser feita? Por isso que eu te falo, as lideranças dizem que querem, mas elas, na verdade, elas estão mudando a sua forma de fazer gestão ou continuam fazendo gestão do jeito que faziam há lá 3 décadas, 4 décadas, onde a gente tinha implantado nas organizações uma forma mecanicista de fazer gestão de pessoas. Isso aí, Vera, me veio uma outra analogia aqui que é bem interessante, né? Quando a gente está trabalhando com inovação corporativa, a gente costuma citar os anticorpos da inovação. Então, os anticorpos da inovação, eles partem muito desse pressuposto, né? O que eu digo, o que as pessoas fazem e como que é a reação do organismo frente a essa ação. Então, se eu digo que eu sou uma empresa, por exemplo, que fomenta a inovação, lá na ponta, um colaborador meu está fazendo um experimento, está testando uma ideia nova e, eventualmente, essa ideia não foi bem sucedida, porque existe um risco associado, e eu sou penalizado porque essa ideia, corporativamente eu sou penalizado porque essa ideia não foi para frente, eu sou taxado talvez daquela pessoa que foi ou incompetente ou que teve um caso de insucesso, sendo que a gente sabe que existe um risco associado, né? Se tudo que a gente desenvolvesse fosse dar certo, não seria uma inovação de fato, né? Então esses anticorpos, né, tá muito alinhado com o papel da liderança que você citou, né, eles são essenciais, né, para que a gente possa criar um sistema mais seguro para que essas pessoas também possam desenvolver tais competências, habilidades, né? Total, assim, eu acho que tu tá trazendo um conceito que ele é um conceito que ganhou muita visibilidade mais recentemente, e eu acho que essas pautas, né, de inovação e essa necessidade de repensar a forma, né, dessas dinâmicas das relações de trabalho, ela introduziu esse conceito de segurança psicológica, atrelada à ideia de vulnerabilidade. Porque a vulnerabilidade está nesse lugar de eu olhar para uma realidade e entender que talvez eu não saiba tudo sobre aquilo. Né? Então, assim, é urgente que a gente repense essa dinâmica. E eu acho que é mais do que urgente, já está passando do tempo, para te falar bem a verdade, sabe, Vinícius? Então, assim, por quê? Porque a gente vai começar a viver... Vai começar, não. A gente já começou a ver sinais muito preocupantes no trabalho, que são os adoecimentos mentais. Então, os adoecimentos mentais no trabalho, eles deveriam estar na agenda principal de toda a liderança corporativa. Verdade. Porque ela diz coisas. Ela diz coisas sobre um pouco essa relevância. Tem um mundo lá fora, tem uma coisa saltando, e eu preciso ter consistência, né, com o que eu falo. Por exemplo, vou te pegar esse exemplo da lâmpada. Veja,
Eu falo que eu gostaria que as pessoas tivessem essas atitudes de pegar pequenas coisas, troca lâmpada e tal. Aí vem o meu colaborador, troca a lâmpada no dia que eu tenho que fazer uma decisão enorme de orçamento e tal. Eu falo, mas pô, agora vem me falar de lâmpada. Enquanto eu tenho... Tu entendes? Dá menos importância. Isso. Né? Essa é uma mensagem muito ruim. Porque quem ouve aquilo trocar a lâmpada era a coisa mais importante que ele tinha para fazer. Então, entende? A gente precisa buscar essa consistência. Tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando de como a gente lida com as dinâmicas sociais dentro do trabalho. É uma coisa antiga pra caramba. A gente continua patinando até hoje, mas talvez a gente tenha pensado mais sobre isso nos últimos 20 anos, avançamos um pouco, algumas pessoas não, algumas lideranças não, algumas organizações não, outras mais. Só que hoje não é mais assim, legal se tiver. Hoje a gente está vivendo problemas muito grandes. Então, por exemplo, uma pesquisa recente da Mercer é do mercado americano, mas não tem nada que nos diga que o mercado americano, do ponto de vista de pessoas, não possa replicar aqui, né? Mas os números são do mercado americano. Essa pesquisa demonstrou que 59% das pessoas entrevistadas, empregadas nos Estados Unidos, elas estão desengajadas silenciosamente. Eles usam um termo que é o quiet quitting. Eles usam esse termo, né? Estão ali meio que querendo sair, né? Mas estou aqui. E 18% elas estão desengajadas e dizendo que estão, dizendo, olha, tô out, estou procurando emprego, né? Então, essa é uma preocupação. Porque, assim, quando as pessoas estão desengajadas, elas perdem muito a sua capacidade de colaborar e de criar. Então, a gente perde uma parte muito importante do que a gente precisa, sobretudo em contextos de inovação, que a gente precisa muito das pessoas olharem e repensarem o que estão fazendo, de criar novas formas de fazer. Perfeito, Vera. Eu não vou lembrar aqui agora os percentuais certinhos, não, mas eu vi uma pesquisa também de uma empresa, se eu não me engano, chama Gallup, né, que ela fez uma correlação direta mesmo entre o nível de satisfação das pessoas e o potencial que a empresa tem ali para gerar inovação, para gerar mais eficiência dentro das operações, né? E o número deu uma correlação bem interessante, né? Então, em resumo, se você tiver um ambiente que ele é mais saudável, que ele estimula as pessoas, que as pessoas se sentem motivadas a estarem ali, você vai ter dois impactos bem interessantes, que é uma produtividade potencialmente maior e também uma capacidade, né, do despertar criativo, da inovação, que também cresce num ritmo interessante, né? E o que a gente tem observado em muitos casos é isso que você relatou, né? São pessoas, muitas das vezes, trabalhando talvez até por uma falta de opção, por uma necessidade, mas no radar ali buscando novos desafios. E aí a gente tem que acender a luzinha, né? Não dá para criar um ambiente de trabalho ou pensar num negócio sustentável com esse dinamismo, né? Com certeza. Tem alguns outros pontos também que são interessantes, Vera. Quando a gente olha para a temática de formação de pessoas, né, normalmente a gente costuma pensar no nosso ciclo de formação, né? Então a gente está lá na escola, a gente faz depois uma faculdade, né, e a gente tem um papel importante também das faculdades, né, na formação dos profissionais. Pensando assim no futuro do trabalho, né, como que você enxerga hoje o papel das universidades? A gente ainda tem muita coisa que a gente pode estar fomentando, desenvolvendo, né, para que a gente tenha novos potenciais colaboradores chegando mais preparados para os desafios? Eu acho que a gente tem oportunidades, especificamente com os avanços de tecnologia. Eu acho que a gente
precisa discutir muito o papel, né, das instituições de ensino, inclusive as instituições de ensino médio, né? As escolas técnicas, você pega o setor portuário, elas têm funções muito importantes de formação de base para mecânicos. Você está falando de outro tipo de mecânico, outro tipo de eletricista, outro tipo de operador. Então, essas escolas formativas também de base, elas precisam repensar, né, essas suas grades, né, de formação, assim como as universidades. E aí eu queria trazer 2 pontos sobre isso, sabe, Vinícius? Primeiro, eu acho que é a necessidade de densidade de talentos em regiões onde a gente precisa desenvolver. Então, você pega, por exemplo, esse setor portuário aqui no Maranhão é um setor portuário extremamente relevante para a economia nacional, faz parte do Arco Norte, né, que reúne portos aqui da região norte, no Pará, na Amazônia, e eles são uma cadeia logística para o Brasil muito importante, né, porque ele é muito próximo da Europa, dos mercados europeus, da Ásia e do Canal do Panamá. Então, ele é estrategicamente muito bem colocado. Então, assim, seria muito importante que as instituições de ensino constituíssem um olhar importante de formação em uma que aí que eu quero trazer, que assim, não sozinhos, mas em parceria com as empresas. Porque essa relação empresa-escola, ela é fundamental para que a gente tenha as formações pro trabalho. E veja, na minha experiência, eu não consegui encontrar nunca nenhuma formação perfeita que abrisse mão de uma experiência prática. Eu quero te dizer o seguinte, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na Vale. Então, quando a gente formava mecânicos de vagão, por exemplo, pegando a ferrovia, eu trazia alunos de formação das escolas técnicas e esses alunos passavam por um programa de formação profissional em que os técnicos da Vale entravam com os conhecimentos da Vale para que eles saíssem de um mecânico de carro para ser um mecânico de vagão. O conhecimento básico é o mesmo, mas as dimensões são diferentes. Então, essa correta integração entre empresa e escola, ela precisa acontecer. É verdade. Ela não pode andar sozinha, entendeu? E cada um muito consciente de suas responsabilidades. É um processo muito fácil de falar, mas é muito difícil de implementar. Ainda mais na devida escala necessária. Exatamente. Né? E no tempo necessário. No tempo e escala. Né? No tempo e na escala necessária. Então, qual que seria o ideal? O ideal seria que a gente tivesse um planejamento de pessoas de longo prazo muito robusto, que a gente tivesse alguma previsibilidade para evitar algum tipo de apagão, e não só nesse setor, mas qualquer setor. Então, como é que a gente tem nas escolas essas aberturas para fazer uma visita técnica, para falar com a empresa, entende? Sim. Como é que a gente, ou seja, é um projeto integrado, estratégico para fazer essas conversas. Interessante, Vera. Estou até pensando aqui numa outra variável que talvez pode fazer sentido para esse contexto, eu queria trazer aqui para a gente conversar mais um pouquinho, que... para além da formação, né, a gente tem que abrir, literalmente, né, abrir a cabeça das pessoas para que elas enxerguem a profissão dentro do porto como algo que faça sentido quanto opção de carreira. Né? A gente vem observando aí alguns estudos já apontando, né, que as novas gerações talvez tenham preferências, né, para empresas puramente de tecnologia ou para outras formas de trabalho que vêm ganhando talvez mais pela repercussão mais imediata ou para uma remuneração maior mais imediata, né? Que não necessariamente quer dizer uma
uma carreira que vai ter uma consistência ao longo do tempo, né? Mas como que a gente pode trazer essa visão da atividade portuária como algo desejável, né, para essas futuras gerações, né? Acho esse ponto tão fundamental, Vinícius, porque eu acho que o que tu está trazendo é uma questão que também o meu pensamento, toda vez que eu penso esse setor, eu penso sobre isso, que é assim, qual que é a proposta de valor desse setor para as pessoas, para as novas gerações? Então, como é que eu me torno atraente para eles? E aí eu quero me conectar com aquela primeira discussão que a gente fez logo no início, que é assim, temos uma visão única para o porto? Né? Porque assim, ter uma visão única para o porto, ela exige uma série de desdobramentos sob o ponto de vista de estratégia de pessoas, que parte por isso. Assim, por exemplo, se você vê, vamos pegar um outro setor, o agro. O agro é pop, todo mundo sabe dizer isso. Isso é um posicionamento de setor. Então, ele se torna atraente para as pessoas. Então, o quanto, essa é uma pergunta, qual é a proposta de valor como marca empregadora do porto? O que acontece? Que tipo de carreira eu vou ter? Que remuneração eu vou ter? Até onde eu posso ir? Isso precisa ser declarado. Perfeito. E precisa ser muito bem declarado. Porque hoje as pessoas precisam disso, senão elas vão estar atraídas para outra coisa. E outra coisa, não é assim fácil o caminho de um jovem quando ele termina no colégio, ele vai fazer outras escolhas, se ele termina o ensino médio, se ele faz um curso técnico, se ele vai para a faculdade, essas escolhas elas não são fáceis, porque a gente está tão distante como mercado de trabalho dessas pessoas que não tem cola, ele não tem onde se segurar, sabe? Eu fiz, isso sobre os jovens eu falo com muita propriedade, porque eu fiz mestrado em políticas públicas com foco em juventude e trabalho. Então, essa é uma temática que me mobiliza muito, que assim, como é que eu aproximo essas necessidades e inspiro os jovens para pensar suas carreiras e olhar e saber dar seus passos, né? É verdade. E não é só uma coisa que acontece para os jovens. As empresas, o mercado de trabalho precisa fazer um movimento intencional de posicionamento como marca empregadora. E esse desafio é interessante, né? Ele não é exclusivo do setor portuário, a gente trabalha muito com o setor mineral também, né? E a gente sempre levanta essa bandeira, né? Como que a gente faz um trabalho... você usou uma palavra que eu esqueci agora, mas basicamente para orientar essa pauta, né, para o mercado, porque quando a gente olha, especialmente no setor mineral, dado alguns eventos recentes, né, que aconteceram, você acaba gerando um distanciamento, né? Não é bem por aí que eu quero ir para uma, igual que eu falei no início, uma empresa de tecnologia, ou eu quero virar youtuber, né? Tem muita gente falando agora, né? Mas eu acredito que com um trabalho sólido, consistente, né, é possível a gente aguçar, né, essa vontade, né, e até espontaneidade, né, de fazer parte, né, de um setor portuário que com certeza é um setor que, igual que a gente comentou aqui, né, se a gente fala de comércio, se a gente fala de globalização, se a gente tem tudo que a gente tem hoje é porque, de certa forma, passou por algum porto, né? Exato, passou por algum porto. E assim, o quanto a gente conhece dele, né? Verdade. E assim, eu acho que tem uma discussão muito importante que acontece em cidades portuárias como a nossa, que é essa discussão do porto-cidade, né? Como é que isso se interliga e faz sentido para a comunidade? Porque essa eu acho que é outra transformação e que impacta no futuro do trabalho, é que nós não tínhamos antes, e hoje o trabalho ele não está mais fechado só nas portas das empresas, sabe? Assim, que aí eu sou pessoa, até eu entrar na empresa e eu tenho que deixar todos os meus projetos, meus problemas, às vezes até quem eu sou, e vou trabalhar durante 8 horas. Esse jogo dinâmico que existia não existe mais.
existe um outro clamor social, existem novos pactos sociais que me dizem que eu quero ser quem eu sou no ambiente de trabalho. Então, eu quero liderar como mulher no ambiente de trabalho. Eu não quero ser mulher liderando como homem, como a gente via no passado, sabe? Perfeito. Então, tem um desafio em relação a pessoas, e eu acho que tu falaste também isso sobre a tecnologia como um facilitador, não como um centro, e eu super acredito nisso. Assim, acho que é por aí mesmo que a gente tem que pensar. É verdade. A gente até teve recentemente com o professor Sérgio também, né, falando um pouquinho sobre relação Porto-Cidade, e tem um aspecto que eu acredito ser relevante aqui para o nosso bate-papo também, que é a questão de importação de mão de obra versus desenvolvimento de mão de obra local, né? Uhum. Como que você enxerga esse contexto, né? Como que a gente pode cada vez mais fomentar, né, e desenvolver as pessoas, né, dentro da cidade portuária para que elas possam também se beneficiar das oportunidades que o porto, e aí quando eu falo porto pensando na cadeia inteira, né? Então o porto ele desenvolve vários outros elos da cadeia produtiva, né? Uhum. Então, eu gosto muito desse tema, né? Eu penso que o ideal é que a gente não precisasse importar ninguém, né? De nenhuma região, né? Uhum. Porque, sob o ponto de vista de recursos humanos, de gestão de pessoas, ele é mais caro. A gente perde, né? Porque as pessoas, elas sempre depois desejam voltar para os seus locais, então, e a gente perde a pessoa e perde o conhecimento gerado, exceto que a gente tenha um processo muito bem estruturado de gestão do conhecimento, a gente acaba perdendo um investimento grande, então é caro. Né? Acho que primeiro, sob o ponto de vista de negócio, é caro, é muito mais caro. O melhor seria que a gente tivesse pessoas preparadas localmente, né? E aí, nesse caso, por exemplo, regiões, há 30 anos o Maranhão começou a operar, acho que com mais, né, o Porto da Vale, e aí isso começou num crescente, né, mudanças da economia brasileira e tudo mais. Eu acho que, claramente, nós já somos, né, uma região, um estado vocacionado para portos, e a pergunta que a gente tem que se fazer é o quanto a gente está tendo essa articulação na formação de pessoas para portos, né? E eu acho que esse é um assunto importante. Eu acho que a gente tem universidades aqui que formam pessoas, e aí o que eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é o quanto as empresas têm buscado pessoas nesse mercado. Porque entra, Vinícius, uma questão muito delicada, que é as pessoas acharem que não tem gente preparada aqui, que não é verdade. Perfeito. Tu entendes? Então, assim, se você vem com um viés muito forte de baixa qualificação para o Maranhão, você nunca vai achar. Assim como se você olhar, né? assim como se você é racista, você nunca vai contratar um negro. Assim como se você acha que mulheres não são capazes de liderar, você nunca vai contratar mulher. É verdade. Então, e aí a gente não traz um elemento muito importante para a inovação, que é a diversidade. Eu diria que é um dos principais elementos, né? Casa muito com aquilo que você falou sobre diferentes perspectivas, pontos de vista, né? Total. Eu costumo fazer uma analogia, né? Normalmente eu mostro uma caneta, né? E aí eu falo assim, ó, se a gente projetar essa caneta nessa direção, possivelmente eu vou ver um retângulo projetado. Uhum. Se a gente vê isso aqui, possivelmente um círculo projetado, né? Uhum. E, na verdade, o que a gente tem na mão é um objeto, né? Uma caneta. Uhum. E quando a gente fala de diversidade, de escuta ativa, a gente fala de conversar com pessoas que têm visões de mundos distintas, muitas vezes complementares, para a gente poder, de fato, conseguir gerar algo novo, ser mais eficiente, né, mais produtivo dentro das nossas discussões, né? Então eu costumo fazer essa analogia com uma caneta, um outro objeto qualquer, para, de fato, reforçar que a gente precisa de ir além daquilo, da nossa verdade, né? Vou dizer assim, né? Sim. E para isso a diversidade faz muita diferença.
Aproveitando essa pauta, Vera, a gente vem falando não só diversidade, inclusão, né? Como que você vem observando a evolução dessa, eu vou chamar de temáticas, né? Dessas temáticas dentro do contexto do setor portuário? Olha, eu acho que a gente teve um boom grande pós-pandemia, né? Nas empresas brasileiras, né? Elas foram muito convidadas a rever, né, as suas governanças e suas pautas. Cresceu muito as pautas de ESG, e a diversidade e inclusão, em geral, foram as pautas optadas pelas empresas para endereçar o S do ESG, né? Então, isso cresceu muito como um drive importante, um direcionador importante de negócios, muito impulsionado pelo posicionamento da BlackRock, né? O posicionamento do Larry Fink, que trouxe isso numa carta anual que ele faz e tudo mais. Mais recente, já tem outros indicadores, assim, é tipo como se tivesse entrado numa euforia e agora meio que volta para um lugar mais de olhar e falar, ok, o que eu posso fazer com isso, né, tudo. E por que eu acho que as empresas estão repensando? E eu, no meu ponto de vista, acho que é importante. Porque quando quando as empresas, de uma forma geral, começaram os seus programas de diversidade e inclusão, se trabalhou muito na inclusão de pessoas, né? Trabalhou muito, por exemplo, que foi uma das pautas mais frequentes, mulheres em cargos de liderança, etc. Mas ela é uma temática muito profunda, sob o ponto de vista humano. Porque não é só eu colocar uma mulher ali. É também sobre colocar uma mulher ali com todas as suas capacidades femininas. É sobre valorizar essas capacidades. Então, é um trabalho de transformação humana e das relações. Entende? Então, assim, isso gerou muitas resistências. Eu vou te dar um exemplo recente. Eu falo muito sobre essa temática. Eu sou facilitadora de liderança inclusiva, escrevo sobre isso, apoio muitas mulheres com programas de mentoria nas suas carreiras dentro das organizações. Então, isso é uma temática que eu me debruço muito, né? Então, há 2 semanas, eu estava com um grupo de líderes num workshop de liderança inclusiva. E aí eu me deparei com uma resistência de uma mulher questionando cotas para mulheres. E ela usou um argumento que eu achei muito relevante. Eu estou trazendo ele porque ele tem a ver com a voz da diferença para a inovação. Ela fala assim para mim, não, porque não faz sentido, porque há trabalhos que só homens podem fazer. Aí eu falei, mas quais? Um trabalho pesado, que o homem vai fazer, a mulher não tem força. Então, ela fez uma correlação com força física. Carregar um saco de cimento, por exemplo. Aí eu falei para ela assim, acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é se um homem deveria fazer isso. É verdade. Uma vez que já existe automação, braço robô, tudo, concorda? Concordo. Então, assim, é por isso que uma mulher tem que estar ali. Porque ela, quando se depara com eventualmente alguma coisa que ela não deveria fazer e que não tem nada a ver com cognição, ela diz, não, mas ninguém deveria fazer isso. Qualquer pessoa não deveria fazer isso. Qualquer pessoa humana não deveria fazer isso. Tem outras possibilidades para a gente fazer isso. Entende? Então, por que eu estou trazendo isso? Uma, para trazer um pouco essa referência, né, do quanto essa diversidade é importante, mas também te trazer um ponto da resistência, que está algumas vezes nos próprios recortes que a gente está incluindo. Por quê? Qual que é o grande incômodo dela? Ela acha que se ela entrar por cota, ela é menos competente. É isso que está na mente dela, Entendi. né? É isso que ela acha assim, mas se eu estou entrando por cota é porque eu não sou competente. Eu falei, eu não acho isso, porque senão eu estaria dizendo que todos os homens que estivessem lá são mais competentes do que as mulheres. Isso não é verdade. Perfeito. Essa reflexão, né? Às vezes a gente
precisa de parar para refletir para a gente poder entender um pouquinho mais de cada contexto. Mas essa reflexão ela é fundamental, né? É fundamental. Porque, na verdade, quando você está colocando, você precisa que a pessoa entre como ela é. Porque se ela não falar a voz dela mesma, você não consegue a diversidade. Você vai moldar a pessoa para o contexto da empresa. Exatamente. Né? E não a empresa se adaptando então você não tem a inovação. Pessoas. Exatamente. Você não tem a inovação pretendida. Por isso que eu te falei, esse stop, tipo assim, vamos ver o que está acontecendo aqui, é importante. É verdade. Para sair do... Vou usar esse termo, pode parecer pejorativo, mas não é, porque eu sou uma grande defensora dessa temática. Assim, sair desse oba-oba e vamos discutir para entender o que importa, que é a dinâmica das relações humanas. Perfeito. Vera, eu costumo falar assim que a conversa, quando passa rápido, é uma conversa muito boa, né? E com certeza está sendo um ambiente aqui de muito aprendizado. Estou aprendendo bastante contigo hoje. Obrigado, viu? E a gente está caminhando aqui para a última parte, né, do nosso bate-papo. E eu gosto muito assim de deixar uma mensagem para quem está nos escutando. E eu acredito que a gente vai poder deixar algumas mensagens, né? Então vamos começar talvez com as pessoas que estão dentro aí das escolas, das universidades, das escolas técnicas, né? Uma dica, uma orientação, sugestões de reflexão, né, acerca, né, de entender, de fato, o setor portuário, o segmento portuário, como um setor que é relevante e que eles deveriam estar também considerando enquanto opção de carreira. Sim. Né? Eu acho que essa é a grande dica, né? Primeiro, pesquisar sobre o setor, né? Seja pesquisar na internet, procurar pessoas que trabalham em portos, já trabalhou, como é que se faz, né, uma carreira em portos, que primeiros passos precisam ser dados, entender isso e conectar isso basicamente, que eu acho que é a grande chave do sucesso profissional. Conecta isso com o teu propósito, com a tua vida, com o que você quer. Muito bom, Vera. E até falando um pouquinho, né, alguns estudos mostram para a gente assim, que a maioria das profissões, né, do futuro, elas sequer existem hoje, né? E algumas vezes também a gente tem alguns sinais, né? A gente já falou assim, por exemplo, operador de drone, é algo que antes a gente nem existia drone, né? E agora a gente tem os drones, então foi criada uma nova profissão. Exato. Existe algumas profissões que já estão começando com essas tendências tecnológicas. Eu fiz uma analogia com o operador de drone aqui, mas que vale a pena também o pessoal estar antenado. Profissões talvez futuras, mas que já se aplicam no presente. Tem alguma assim que você gostaria de destacar? Eu acho, sem dúvida nenhuma, os analistas de dados, eles são essenciais. Essenciais. Né? Eu acho que quem conseguir fazer análise de dados, né, e eu não diria nem dados, na verdade, análise de conhecimento, análise de dado para gerar conhecimento. Porque são coisas diferentes, né? Então, assim, é você conseguir dialogar com aquele mundão de informação que você recebe e constituir e fazer novas questões. Porque igual o petróleo, né? A gente tem que saber refinar, né? Os dados a gente tem que saber trabalhar. É o diálogo, por exemplo, que a gente faz com o ChatGPT. Eu gosto de me desafiar com o ChatGPT, eu falo, eu vou desafiar ele para eu ser sempre mais inteligente que o ChatGPT. Né? Então, assim, eu não tenho esse complexo. Tem gente que fica discutindo, porque o ChatGPT vai substituir. Eu falei, não há a menor chance. Vai dar, porque se as pessoas elas deixarem de entender essa máquina aqui que é incrivelmente promissora para criar conexões. É verdade. Depois eu vou te passar o contato do Gibran. Não sei se você está assistindo a gente, não, tá, Gibran, mas o Gibran ele gosta também de dar uns nós no ChatGPT. Ele já conseguiu algumas vezes. Ótimo. Então eu preciso conversar com ele. Ele é um entusiasta aí da tecnologia, inteligência artificial, outras coisas, né? Mas tem um campo bem interessante, né? A gente fala muito também da questão de cibersegurança, né? O cibersegurança é muito interessante, eu acho que isso é muito, muito bacana. E tu sabes uma que a gente tem falado pouco? São os especialistas em sustentabilidade. É verdade.
Essas pessoas, elas são fundamentais porque a gente está vivendo. É verdade. Sabe, assim, porque como a gente fica muito, assim, focado, né, na tecnologia, na profissão transformada pela tecnologia, os especialistas em sustentabilidade, eles são fundamentais. E em áreas portuárias, eles são, diria assim, os caras. A gente teve até uma conversa bem interessante também sobre descarbonização, né? E a gente trouxe uma visão, né? Porque a gente fala muito de transformação digital, né? Só que quando a gente vai para a parte de descarbonização e outros desafios de sustentabilidade, não que não tenha o digital, mas a gente tem, o pessoal chama muito aqui de deep techs, né? Então soluções aí física, químicas, aproveitamento de materiais, de resíduos, novas fontes de energias alternativas, né? Então, existem várias outras campos, né? Vários outros campos do conhecimento que eles vão ser, de fato, essenciais para a construção aí de um futuro mais sustentável dentro do setor. Né? Com certeza. Eu costumo dizer muito que o desafio, né, ele é muito ancestral, assim, porque ele é muito da gente se voltar para as nossas capacidades humanas no trabalho. Então, senão a gente vai falhar, sabe? Verdade. A gente precisa pensar nisso. Verdade, Vera. E pensando no outro lado, né, a gente falou um pouquinho aqui agora para os estudantes, né, para os aspirantes aí a novos desafios dentro do setor portuário. Pensando, né, para as pessoas que estão já empregadas, os líderes, né, os gestores corporativos, né, como que eles devem pensar essa relação, né, com as pessoas, o futuro do trabalho, né? Quais dicas, né, ou quais recomendações, reflexões você gostaria de compartilhar? Eu acho que a principal reflexão, porque eu acho que ele é o passo 1 nesse processo todo, é construir uma marca empregadora forte. Eu queria convidar, né, as pessoas que compõem, né, que já estão, né, e que compõem esse todo complexo, abrangente, tal, que é o setor portuário, que eles se juntem. E eu acho que o Porto Hub é uma oportunidade de fazer essa discussão, né, que é juntar e construir essa marca empregadora para atrair talentos. Porque a gente está falando de um setor que pode ser ameaçado por falta de talentos. Verdade. Por conta de uma atração por outras posições, por não entender que precisa. E isso precisa ser feito agora, porque a velocidade de adoção de novas tecnologias ela é muito grande. É exponencial, né? É muito exponencial. A gente não tem mais tempo, né? Então, precisa ser feito. Então, precisa sentar e construir essa visão de uma marca empregadora e, a partir dela, fazer desenhos de estratégias de pessoas robustas, consistentes e sustentáveis. Perfeito. O desafio está aceito, tá, Vera? Eu vou conversar com a turma, né? A gente precisa, de fato, de puxar, né? No início do podcast eu falei, né? Um dos papéis nossos é ser o agente de provocação, porque se a gente continuar fazendo mais do mesmo ou agindo da mesma forma, a gente não vai conseguir dar o salto que a gente precisa, claro, né? Então, essa é uma pauta que eu considero ser super relevante também, né? E com certeza a gente vai ter oportunidade de ter mais discussões no futuro, tanto dentro do Porto Hub ou novos episódios aqui do nosso PortoCast, né? Que legal. A gente agradece muito a sua participação, Vera. Espero que você tenha gostado também da nossa conversa. Agradecendo também a todos os nossos ouvintes, né, que nos acompanharam durante esse tempo, né? A gente sabe que o tempo de todo mundo está cada vez mais escasso, mais precioso, né? Então, para a gente é uma alegria muito grande tê-los aqui conosco. Lembrando, né, que a gente tem as redes sociais aí do Porto Hub, né? Vocês encontram a gente tanto no próprio site da iniciativa, portohub.com.br, no nosso LinkedIn, no nosso Instagram e outras redes sociais. Muito obrigado mesmo, pessoal. Espero vê-los em breve aí nos nossos próximos episódios. Um grande abraço a todos.